a sua oferta ser aumentada, a produção dele aumenta. Essa é a ideia. Então, e aí, se a oferta dele aumenta, o seu retorno tende a cair. Ok? Então, a questão é, isso não ocorre com todos os ativos. É aí que está a peculiaridade, né, da taxa de retorno do dinheiro. Né? Então, qual é o ativo que vai estabelecer o patamar? Vai ser o dinheiro, porque a taxa de juros do ativo que declina mais lentamente à medida que o estoque de ativos em geral aumenta, é a que no fim elimina a produção vantajosa de cada um dos outros. Quer isso dizer que, como eu falei, se o retorno, a rentabilidade dos apartamentos é alta, então mais apartamentos serão ofertados e o seu retorno vai cair. Como isso acontece com todos os outros ativos, os retornos dos ativos, à medida que você vai aumentando a oferta desses ativos, vai cair. Então, aquele ativo que quando a sua oferta aumentar, menos cair a sua rentabilidade, ele coloca um patamar abaixo do qual os outros ativos não podem cair. Né? Ou a rentabilidade dos outros ativos não pode cair. Por que não? Porque se digamos, eu tenho a rentabilidade dos aluguéis, dos apartamentos, é alta, a gente começa a ofertar mais apartamentos e a sua rentabilidade vai caindo, e eu tenho um ativo outro qualquer, cuja rentabilidade não está caindo, então o que eu vou fazer? Quando a rentabilidade do apartamentos, né, caírem até o nível daquele outro, se a rentabilidade do apartamento cair abaixo da rentabilidade daquele outro ativo, o que eu vou fazer? Eu desfaço o negócio ou deixo de fazer negócios com apartamentos e migro para aquele ativo cuja rentabilidade cai menos. Né? Ok? Qualquer coisa vocês digam aí, mandam perguntas. Assim, por isso que o Keynes conclui, a taxa de juros do ativo que declina mais lentamente à medida que o estoque de ativos em geral aumenta, é a que, no fim, elimina a produção vantajosa de cada um dos outros. Então, coloca um padrão. Né? Agora, a pergunta é, por que é a taxa de juros do dinheiro que coloca tal limite? Então, quem vai dizer, olha, de todos os ativos ali, é o prêmio pela liquidez sobre o dinheiro, né? Todas as rentabilidades, é o prêmio de liquidez sobre o dinheiro que estabelece vamos dizer assim, o padrão de rentabilidade para os demais ativos. Baixou do prêmio de liquidez do dinheiro, os outros ativos deixam de ser produzidos. Por que o dinheiro tem essa característica? Quais são as propriedades especiais do dinheiro que tornam ele o seu prêmio, né? O padrão de rentabilidade para os demais ativos? Então, basicamente, o dinheiro, segundo Keynes, tem algumas características especiais. A primeira dela é a elasticidade de produção nula ou negligível. Aqui é importante a gente ter claro o que isso quer dizer. O Keynes não está falando a elasticidade de oferta, ele está falando a elasticidade de produção. Embora naquele capítulo ali, ele sugere de fato, ele fala de fato que a oferta de dinheiro é fixa. Mas aqui ele está dizendo elasticidade de produção nula ou negligível. E vamos ver como é que ele define, porque como a reação do volume de mão de obra destinada a produzir moeda, diante de aumento da quantidade de trabalho que se pode comprar com uma unidade dessa moeda. Quer isso dizer
que a moeda não se pode produzir facilmente. Os empreendedores não podem aplicar a vontade de trabalho para produzir dinheiro em quantidades crescentes, à medida que seu preço do dinheiro sobe em termos de unidades de salário. Então, observem bem, o Keynes está falando aqui, quando ele fala em elasticidade de produção, ele não está dizendo elasticidade de oferta de dinheiro. A oferta de dinheiro pode subir. O que ele está dizendo é que, mesmo que a oferta de dinheiro cresça, isso não envolverá aumento da força de trabalho para produzir moeda. Então, a elasticidade de produção, quer dizer, de uso de força de trabalho da moeda é nula ou negligível. Negligível seria o caso se a moeda fosse uma mercadoria. Então, se a moeda é uma mercadoria, você, de fato, para produzir moeda, teria que aplicar mais trabalho, mas seria negligível em relação ao conjunto da economia. Isso significa dizer que o custo de produção de moeda é nulo ou negligível, porque outras mercadorias que precisam da força de trabalho na sua produção terão seus custos aumentados se elas forem produzidas. A moeda não. A moeda, como ela tem elasticidade de produção nula ou negligível, ela pode aumentar a oferta o quanto quiser, que isso não vai aumentar os seus custos de produção. Então, o efeito de um aumento do valor da moeda, mesmo que aumente a sua oferta por conta disso, não vai gerar aumento de custos. Ok? Então, esse é o sentido. É importante frisar isso, porque existe uma confusão em achar que elasticidade de produção é o mesmo que elasticidade de oferta de moeda. Não. O Keynes, de fato, fala nesse capítulo que a oferta de moeda é fixa. Ele está assumindo que ela é fixa. Pelo menos a moeda bancária. Mas aqui, especificamente, ele está dizendo que a elasticidade de produção está bem definido ali que é nula. Então, não se usa, mesmo que o valor de troca da moeda, né, relativo à compra de trabalhadores. Então, o valor de troca da moeda, mesmo que suba, ela vai ser produzida, pode ter a sua oferta aumentada, sem que com isso aumente a demanda por trabalhadores. Logo, mesmo que o poder de compra do dinheiro aumente e induza uma maior produção do mesmo, no caso do ouro, produção que exigiria trabalho, sua maior produção não afeta o nível de emprego significativamente, portanto, não afeta os custos salariais. Se o dinheiro for papel moeda, o aumento de sua oferta afeta em nada o nível de emprego. Então, primeira característica, então, elasticidade de produção nula ou negligível. Uma segunda característica, segundo Keynes, é que a elasticidade também, a elasticidade de substituição do dinheiro é nula ou negligível. Isso significa, segundo Keynes, a definição dele, que quando o valor de troca da moeda sobe, não aparece nenhuma tendência para substituí-la por algum outro fator. Veja, outros ativos, quando o seu valor de troca sobe, existe uma tendência de vendê-los em troca de dinheiro. Quando o valor de troca do dinheiro sobe, não existe uma tendência, é isso que eu estou dizendo, de substituir o dinheiro por outros ativos. Então, por quê? Porque o dinheiro ele tem um papel na economia que é único, nenhum outro ativo consegue satisfazer. E esse é o elemento fundamental, Então,
Então, as duas características, elasticidade de produção e elasticidade de substituição nula ou negligível, são dois fatores específicos do dinheiro. Veja bem, a elasticidade de produção não é nula ou negligível, não é um fator exclusivo do dinheiro. Outros ativos também têm elasticidade de produção nula ou negligível, por exemplo, terras. Terras têm, ninguém consegue produzir terras com trabalho. Então, ativos financeiros também. Ativos financeiros também, você pode aumentar a oferta de ativos financeiros sem usar trabalho para isso. Agora, então, aquela característica não é exclusiva do dinheiro. Ela é uma característica do dinheiro, mas não é exclusiva dela. Agora, elasticidade de substituição nula ou negligível é uma característica exclusiva do dinheiro, porque só o dinheiro tem um papel na economia que o outro ativo nenhum tem. Então, a soma das duas características fornece ao dinheiro esse papel especial de que o seu prêmio de retorno vai ser o que vai estabelecer o padrão para os demais. Então, elasticidade de substituição nula ou negligível. Agora, eu estou falando aqui que o dinheiro tem um papel específico, especial em relação a qualquer outro ativo, mas qual seria este papel?